impressionante, infelizmente impressionante, surpreendente, a escalada de violência do ser humano, da raiva, do ódio, da intolerância, da crueldade. E quando eu estou falando do ser humano, estou falando de todo ser humano. Estou falando de mim e estou falando de você também. Você acha que não? No final do vídeo nós vamos falar mais sobre isso. Eu quero falar agora de acontecimentos que, com certeza, sem errar, mudaram a história do mundo. O mundo nunca mais será o mesmo depois desses acontecimentos. Digo isso, como eu falei, novamente, sem medo de errar. Foram acontecimentos bárbaros, cruéis, entre outros que já estão acontecendo há algum tempo, como a guerra da Ucrânia e da Rússia, como aquela confusão no Oriente Médio, né, que teve o seu cume quando aquele grupo terrorista Hezbollah invadiu Israel e matou inocentes civis de forma bárbara e cruel. Questões de terras à parte. Um exército armado e treinado, traiçoeiramente, entrando num espaço de civis, matando esses civis com requinte de crueldades. Temos aí também os Estados Unidos fazendo um carinho aí no Maduro, né? E aquela turminha dele que gosta de fabricar farinha do capeta, do diabo. Mas esses são coisas ruins também. Mas eu quero falar desses 3 acontecimentos da semana passada. Eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de setembro de 2025. E esses 3 acontecimentos foram acontecimentos que eles cruzaram linhas que não deveriam ser cruzadas. Eu quero começar falando aqui do Brasil, dessa farsa, desse julgamento, desse teatro de hipócritas, desse circo de horrores realizado no STF, que é o julgamento do nosso presidente, do nosso amado presidente, Jair Messias Bolsonaro. Um julgamento que não respeita as leis, que não deu a ampla defesa, que não respeitou o processo legal e que rasgou a Constituição. Um homem levado ao banco dos réus, inocente, sem ter cometido crime algum, com provas forjadas de uma maneira tão forçada que ninguém acredita, nem eles mesmos. Com ressalva aí dos ministros André Mendonça e o outro também, Cássio Nunes. E agora também, nessa questão especificamente, do ministro Fux. O problema não é a instituição STF. O problema são pessoas que estão lá, não a serviço do povo brasileiro, não estão lá para defender a Constituição, estão lá para enriquecer, estão lá para ter poder, estão lá para oprimir o povo, estão lá para lutar pela sua ideologia. E por isso nós vimos essa farsa, essa mentira montada para prejudicar a vida de um homem que só buscou fazer o bem para a nação brasileira, para o povo brasileiro. Inclusive para aqueles que criticavam ele, para aqueles que queriam ver ele destruído. Mesmo assim, ele respeitou essas pessoas. Ele andou dentro das 4 linhas e buscou fazer o melhor para o país. Cometeu erros? Sim, todos nós cometemos. Exagerou em algumas falas, deixou de tomar algumas atitudes que deveria ter tomado. Mas enfim, perfeito só o nosso Senhor Jesus Cristo. O fato é, nós temos um homem julgado, condenado, de forma totalmente arbitrária, fora da lei, sem justiça alguma. Uma família toda praticamente destruída, assim, bagunçada,
Destruída não, que graças a Deus, Deus está cuidando deles. Mas com a vida toda tumultuada, com a vida perturbada por causa dessa injustiça. Mas isso não terminou aqui. Não terminou. Com certeza o Senhor já está providenciando um escape. Porque a condenação não é só dele. Porque eu digo para vocês que, na verdade, é claro que eles querem realmente condenar, encarcerar o Bolsonaro numa pena dessa de 27 anos e 3 meses, que na verdade é uma sentença de morte pela idade que ele tem e pelos problemas que ele passa. Eles sabem disso, eles fazem isso conscientemente, porque eles sabem que não tem como ganhar dele nas urnas, legitimamente. O STF é só um dos órgãos usado para isso. O PT também não é o orquestrador disso. É um sistema. E não se engane, na minha opinião, com uma crítica de ver esses anos todos de vida que eu tenho, os piores são aqueles que fingem ser bonzinho, fingem ser pelo povo, tem uma máscara de socialismo, mas são os que verdadeiramente controlam o país, que é o chamado Centrão. Então, assim, existem também empresários, existem pessoas de todos os níveis, sociais, econômicos, que não querem ver um país justo, honesto e correto. Gostam mesmo de uma moleza, gostam mesmo de oprimir as pessoas, gostam de levar vantagem. Graças a Deus, uma pequena parte do povo. Bagunçam, mas é uma pequena parte do povo. Mas eu tenho certeza que esse jogo vai virar, já está virando. E é assim que Deus age mesmo. Quando a solução não pode vir de dentro, Deus envia a solução de fora. A Bíblia está repleta disso. Invadiu a Babilônia e libertou o povo de Israel. Então, eu tenho certeza que o Senhor já está cuidando de tudo. O outro caso muito triste mesmo, é o da menina ucraniana. A modelo ucraniana veio refugiada da guerra da Ucrânia para os Estados Unidos, onde ela acreditava poder morar com liberdade no país democrata, a maior nação democrata e livre do mundo. E assim poder tocar a sua vida e seguir a sua carreira de modelo. A Irina Zatuska, que foi brutalmente assassinada por ser branca. Por ser branca. Quem disse isso foi o assassino dela, que foi preso e solto pela mesma juíza 14 vezes. Um animal desse. Entendeu? Ele foi o executor, mas o assassino dessa menina foi essa porcaria desse sistema ideológico implantado também na mente doentia de uma juíza dessa, que solta uma pessoa dessa que não tem condições de estar em sociedade 14 vezes, por diversos crimes. Que essa juíza Teresa Astruc. Esse cara, que eu não vou nem dizer o nome dele aqui, assassinou essa menina com a permissão dessa juíza, Teresa Astruc. Soltou ele 14 vezes. E eu assistindo a algumas imagens, mas essas cenas que também me deixaram assim, eu fiquei assim, sem entender. Mas eu vi toda a cena
né? Quando ela chega, ela senta tranquilamente, normalmente, jamais passaria pela cabeça, não passou pela cabeça dela que isso poderia acontecer com ela lá nos Estados Unidos dessa forma. Quando aquele animal covardemente levanta e dá estocada nela no pescoço dela, e ela começa a olhar para cima sem entender. E aí ele levanta e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ele começa a andar pelo corredor, ninguém contém ele, ninguém segura ele, pelo menos nas cenas que eu vi. E o que mais me impressionou, que me deixou assim, assim eu fiquei assim, sem reação. Ninguém foi ajudar ela. As pessoas que estavam sentadas ali ao redor foram levantando, foram saindo para frente do vagão e deixaram ela ali sangrando. Ninguém ajudou. Nas cenas que eu vi. Cara, assim, é impressionante a questão da apatia das pessoas. Da falta de amor, da falta de compaixão. Ninguém foi ajudar ela, ela sangrou até falecer, até morrer. Cara, eu fiquei assim, chocado, eu fiquei realmente chocado com isso, com a violência do que aconteceu com ela e pela apatia das pessoas. Em não conter o agressor, o assassino, e não ajudar ela. Cara, que tristeza, cara. E aí eu quero ressaltar aqui uma atitude sábia, inteligente e generosa. É assim que eu falo que a gente tem que agir, que a gente tem que reagir e que a gente tem que dar o troco com a sabedoria que Deus nos dá, com a inteligência que Deus nos dá, com generosidade no coração, com resiliência, com firmeza. O Elon Musk também colocou 1 milhão para fazer murais dela em vários lugares, para que ela seja sempre lembrada e para que não seja esquecido o que foi feito com ela. Uma menina que foi assassinada por ser branca. Quem disse isso foi o assassino dela. Ficou andando no corredor falando: eu peguei aquela garota branca, eu peguei aquela garota branca, eu peguei aquela garota branca. Ele matou ela por racismo. Teve também um outro empresário que se chama Eagle McCain. Foi Elon Musk, Andrew Tate e Eagle McCain. O Elon Musk e o Andrew Tate, cada um investiu $1 milhão. E o Eagle Tate colocou $500 mil. Todos eles para fazer murais em vários lugares dos Estados Unidos. Charlie Kirk. Charlie Kirk foi assassinado a sangue frio, na frente da sua família, de amigos, na frente de uma multidão de pessoas, simplesmente por debater, ou seja, conversar. Ele conversava, ele não impunha as suas ideias. Ele conversava com as pessoas. E quando ele ia nas faculdades, nas universidades, ele pedia a autorização. Era autorizado ele a fazer esses debates, essas conversas. Aonde ele, usando um microfone, expunha as suas ideias de forma sábia e inteligente, com muito respeito. Eu não conhecia ele antes, não conhecia. Passei a conhecer, infelizmente, a partir dessa tragédia. Até o momento assisti um vídeo só dele, mas vou assistir mais. Eu fiquei impressionado com a forma educada, respeitosa, sábia e inteligente que ele conduz todo o debate. E nesse vídeo, né, a pessoa ali que estava confrontando as ideias dele, um jovem também, mais jovem do que ele, né, também lidando com ele, falando com respeito, né, no final desse momento, desse vídeo, terminada essa conversa, onde ficou evidente que, pela razão, pela lógica das coisas e pela verdade, o Charlie Kirk estava falando, estava correto, né? E eles encerraram naquele momento com a promessa de continuar conversando depois sobre esse assunto, né? E quando ele se despediu do rapaz, ele falou: Deus te abençoe, cara. Então, assim,
ele estava ali levando a verdade do que ele crê. Ele foi assassinado não por ser um conservador amigo do Trump. Ele foi assassinado por ser cristão, porque era isso, na verdade, que ele defendia. Valores, princípios éticos e morais da fé cristã, da nossa fé cristã, para quem crê em Jesus Cristo, como Filho de Deus e único suficiente Salvador. Muito triste isso, muito triste mesmo. E engraçado que aí nós temos aqui a mídia, né? Vou falar da mídia brasileira, mas acho que ao redor do mundo isso também aconteceu. Logo nos primeiros minutos, né, de noticiar os fatos, entendeu? Nós tivemos aqui a imprensa nacional colocando assim: extremista de direita é assassinado. Cara, é ridículo isso, cara. É ridículo, entendeu? É doentio a mente dessas pessoas. Entendeu? Um coração podre de raiva e de ódio que essas pessoas têm. E eles que dizem que se dizem ser do amor. Né? Quer dizer, o cara foi assassinado porque ele estava expondo as suas ideias com o microfone na mão. O outro que estava com o fuzil, né, ou com a arma, enfim, que assassinou covardemente o Charlie Kirk na frente da sua família, é ativista. Cara, a gente chegou num ponto muito triste, tá? Da história da humanidade, do ser humano. Mas, infelizmente, isso vai piorar. Está na palavra de Deus: o amor de muitos se esfriará. Quando o ser humano pecou, vamos lá em Gênesis, né? Quando Deus fez a terra perfeita e bela, como só Ele pode fazer, e criou o homem à sua imagem e semelhança, e criou a mulher da sua costela para ser a sua companheira, a sua auxiliadora, para estarem junto, cuidando de toda a criação de Deus. A mulher primeiro resolveu dar ouvidos à serpente, ao maligno, a Satanás. E comeu do fruto do bem e do mal, que Deus já tinha deixado claro para não comer. E aí eles desrespeitaram Deus, descumpriram uma ordem de Deus, para o próprio bem deles. Não só deles, como de toda a criação, toda a terra foi afetada com a desobediência do homem. Primeiro foi a mulher, mas Adão, como responsável, poderia ter evitado um mal maior, se ele também não tivesse comido do fruto. Ele faltou com a sua responsabilidade. Não sei o que poderia ter acontecido se Adão não tivesse comido do fruto, mas eu imagino que pela misericórdia e pela graça de Deus, não seria tão ruim quanto foi. Mas Adão também pecou. E dessa forma, toda a criação foi comprometida. A maldade, a ruindade entrou no ser humano. Caim matou Abel por pura inveja. Pura inveja. Apesar de Deus ter falado a ele ainda: Caim, não se deixe levar por esse sentimento ruim no seu coração. Mas mesmo assim ele decidiu continuar com ódio, com a inveja. E matou seu irmão simplesmente por causa disso. Então há uma questão do homem estar corrompido. Quando eu digo homem, ser humano, o homem e a mulher, estarem corrompidos pelo pecado original. Por isso Deus enviou o seu filho, o seu único filho, perfeito, o perfeito sacrifício, pagou o pecado na cruz de toda a humanidade, e é salvação para todo aquele que nele crê dessa forma. E assim nós temos redenção. E assim nós voltamos para Deus. O Espírito Santo de Deus volta a habitar em nós. Continuamos falhos, continuamos pecadores, porque ainda estamos nessa terra. Mas já somos salvos em Jesus Cristo. Se assim você crê, como pela misericórdia e pela graça de Deus, eu creio. O Senhor me alcançou. O Senhor Jesus Cristo me converteu. Ele mostrou o quanto
eu era um pecador, o quanto eu era falho, o quanto eu erro e o quanto eu precisava dele para ser salvo. O quanto eu era arrogante, prepotente, soberbo, mentiroso, enganador. A gente se acha bonzinho, mas diante daquele que é perfeito, não tem como. Todo o nosso ser, todas as nossas atitudes, sejam boas ou ruins, ficam claras, ficam evidentes. Mas o problema é que geralmente a gente não olha para o nosso lado ruim como sendo ruim. A gente diz que é o meu jeito. Ou então, todo mundo faz. Mas quando a gente está diante daquele que é perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Rei, quando Ele, por sua graça e misericórdia, no dia 1º de janeiro de 2007, num momento de grande aflição, grande angústia na minha vida, veio até mim, humildemente, se revelou a mim, mostrou o quanto me ama e disse que estava pronto a me perdoar. E eu entendi que era tudo que eu precisava. Eu aceitei. Graças a Deus. Esse é o recado desse vídeo. Deus te abençoe grandemente, você e a sua família. Vamos agir a favor do bem, com a sabedoria que Deus nos dá, com a inteligência que Deus nos dá, com as estratégias que Deus nos dá. Primeiramente, orando, se colocando diante de Deus com humildade, pedindo a Deus que nos conduza e que glorifique o nome dEle na nossa vida. Deus abençoe a todos vocês e a paz de Jesus Cristo.